Bom dia, minha gente. Primeiro, obrigada, Liliane, pelo convite e pela oportunidade de participar, né, desse momento de troca, que são sempre muito massas, muito ricos. É uma honra e uma super responsabilidade, né, estar aqui compartilhando um pouquinho da minha prática profissional para essas profissionais que estão em formação. Isso é muito massa. É, E aí, como eu falei, minha gente, podem ir me interrompendo e perguntando à medida que forem surgindo as dúvidas. Liliane já me apresentou, então aqui só são algumas imagens de comunidades, como eu falo na apresentação, elas são bem importantes na minha formação, né? Essa troca contínua. E E aí são algumas comunidades de TI e atualmente o meu trabalho na universidade. Bem, mas antes de começar a palestra, eu regardo que hoje é o Dia da Consciência Negra. É um dia para lembrar da nossa luta antirracista. Então eu deixo aqui essas duas sugestões. É uma de leitura do portal da Gênero e Número, da GL10, primeira GL10, que é o Dia da Consciência Negra e Luta Antirracista, que é um artigo, e uma iniciativa que é do portal Gênero e Número. Ambos os portais, eles trabalham, são portais de notícias, de informação, que trabalham com gênero e raça. Então, são ótimos portais de jornalismo independente para vocês seguirem. E o Gênero e Número é orientado a dados. É o portal de jornalismo, é o primeiro, na verdade, orientado a dados. E esses dois eventos, que é a marcha, quem está no Polo Recife hoje, a gente tem a Marcha da Consciência Negra, às 2 da tarde, a concentração lá no pátio da Igreja do Carmo, no centro da cidade. E um evento online da Pailhede Recife, da comunidade de mulheres em TI, Pailhede Recife, que é aberta para todo mundo. A gente vai fazer uma discussão com um grupo Cara Gente Branca, que é um grupo composto por pessoas não negras para discutir racismo, seus privilégios, as práticas e luta antirracista. É, Convido a todas, é um evento gratuito. Então, espero encontrar alguns de vocês lá para a gente conversar. Vai ser um bate-papo. E aí, vamos agora para o conteúdo dessa palestra. Todo esse slide e o conteúdo aqui que eu vou trazer, eles vão estar todos disponíveis no link que eu vou compartilhar no final da apresentação. Então, não se desespere, não precisa anotar nada, tá? E quase a transcrição do que eu vou trazer aqui, ele vai estar no artigo. E vão ser esses 4 pontos que a gente vai tratar hoje, que é um pouquinho sobre o dados abertos e dados abertos para a administração pública, quais são os benefícios, governança de dados em organizações, instituições públicas, gestão orientada a dados e alguns casos de uso, alguns insights. E aí, o que são dados abertos, né? Vamos começar bem do básico. Dados abertos são dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato não proprietário, em formato aberto, que significa que todas as suas especificações estejam documentadas publicamente, ou seja, aquele Excel, aquele XLS não é dado aberto, porque esse é um formato de arquivo proprietário da Microsoft. Processáveis por máquina, esses dados precisam estar processáveis por máquinas, referenciados na internet, ou seja, quando eu pesquisar lá no Google, ele precisa me retornar, ou em qualquer engenho de busca, ou em qualquer buscador, e disponibilizado com licença aberta, que permita a sua livre utilização, consumo, cruzamento
no máximo se limitando a acreditar a autoria ou fonte desses dados. Essa é a definição que a nossa legislação traz. E aí é bom sempre lembrar, porque às vezes é uma dúvida recorrente. Mas vai abrir tudo que é dado? Dado aberto é o que exatamente? São dados de interesse público. Porque a gente está falando muito sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí, ela não é uma invenção nova. O que a LGPD traz é multa e detalhiza mais. Mas essa classificação de dados e a estabelecer nível de sigilo, nível de acesso, né, o nível de sigilo de determinados dados e informações. Existem várias legislações, a LGPD é uma delas. Tá? Então, a gente está tratando aqui, quando a gente fala sobre abertura de dados, a gente fala obrigatoriamente sobre dados de interesse público. Tá? Então, principalmente quando a gente fala sobre dados abertos governamentais, que são informações produzidas e acumuladas pelos órgãos e entidades públicas ou mantidas por pessoa física decorrente de algum ou privada e decorrente de algum vínculo com órgão ou entidade. Informação sobre a atividade desses órgãos, política, organização, gestão, serviços. Informações pertinentes ao patrimônio público e que não possuem nenhuma restrição de acesso. Essa dúvida é muito, muito recorrente. E aí, eu trago aqui uma cronologia, que não é exaustiva. São alguns marcos que eu trouxe para ressaltar, evidenciar a importância que o tema está ganhando dentro da gestão pública. E aí, como foi que isso começou, veio o tema dado aberto mais recentemente. Ele começou lá em 2011, quando a gente assinou uma parceria para o governo aberto. O Brasil, na verdade, foi um dos 8 primeiros signatários dessa parceria para o governo aberto e que tem como objetivo difundir e incentivar práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos e acesso à informação pública e participação social. Com isso, fortalecer práticas democráticas e fomentar a inovação e tecnologia no setor público. Daí, nesse mesmo ano, a gente aprovou a Lei de Acesso à Informação. Essa legislação ela foi feita de forma um pouquinho atípica, porque ela vem através da sociedade civil. Ela foi construída e escrita a várias mãos a partir da sociedade civil, e essa pressão chega no Congresso, nas nossas casas legislativas, e é aprovada. E, inclusive, esse mês de novembro, a gente está celebrando 10 anos de lei, que é uma das legislações mais modernas referentes a acesso à informação no mundo. E nela já está previsto a publicação de dados em formato aberto. Lá em 2012, a gente lança o Portal Brasileiro de Dados Abertos do governo federal, que a gente reúne os dados, né, em formato aberto da esfera federal. Naquele momento, a gente estava reunindo apenas da esfera federal. Em 2016, a gente traz um detalhamento, porque apesar da lei, lá em 2011, já prevê a publicação de dados em formato aberto, é algo muito superficial, não tem um detalhamento. Então, não tem um regramento. Com o decreto 8.777, lá de 2016, que é a política de dados abertos do Poder Executivo Federal, traz detalhado de forma explícita as regras e princípios que devem ser seguidos por todas as entidades dessa esfera de poder e estabelece a obrigatoriedade na publicação dessas políticas por parte das entidades dessa esfera. E aí, no ano passado, a gente teve a aprovação da Estratégia do Governo Digital, que é uma atualização, já tiveram outras estratégias nesse super intervalo que eu dei,
a estratégia do governo digital para 2020 e 2022, né? Ela é bianual, no âmbito da administração pública federal, e nela traz reformulação dos canais de transparência de dados abertos. E aí, além disso, também, no ano passado, a gente teve a publicação do modelo de referência de abertura de dados, que é direcionado para estados e municípios. Esse modelo de referência, ele é produto de um compromisso do 4º Plano de Ação para Governo Aberto. E aí, lá em 2011, essa parceria aqui para o Governo Aberto, ela estabelece que bianualmente a gente aprova compromissos. A gente aprova e apresenta para a comunidade internacional planos de ações com alguns compromissos. E aí, no 4º compromisso, a gente teve, um deles foi ecossistema de dados abertos, e aí um dos seus produtos foi esse modelo de referência. Então, a gente vê que a partir de outubro do ano passado, foi estendida e começou a ser produzido material para incentivar que estados e municípios abram seus dados, apesar de ainda não ter obrigatoriedade dessas esferas de poder de fazer a abertura. A gente já percebe um movimento nesse sentido, né? E porque a abertura de dados é um dos pilares para a gente chegar num governo aberto. É um dos pilares para fortalecer as nossas democracias. E aí, vantagens, né? Aumentar vantagens de abertura de dados para o setor público, para a gestão pública. O aumento de nível de transparência dos governos, tomar melhores decisões baseadas em informações e evidências, ou seja, diminuir, mitigar ao máximo a tomada de decisão e gestão baseada em achismo e intuição. Fomentar o desenvolvimento de ideias inovadoras para o bem-estar social e crescimento econômico, estimular maior interação entre governo e sociedade, identificar tendências, desafios e desigualdades econômicas e sociais, tendências da gestão, né? Desafios também para a implantação de políticas públicas e gestão, da gestão cotidiana. E, além disso, uma das vantagens é obter dados originais, completos e atualizados no momento que você precisar dele. Acho que esse quando você, de cara, assim, para a gente que está dentro da gestão pública, é a vantagem mais cotidiana, sabe? É a vantagem, assim, que, tipo, todo dia você vai estar dando de frente com ela. É a gente pular burocracias, que não é pular, na verdade, é ter ali o dado completo, atualizado, original, no ato que eu preciso dele. E não esperar para fazer solicitação a outro setor ou a uma outra entidade para fazer a análise desses dados e contribuir no desenvolvimento da minha atividade. E aí, como isso tá posto dentro das instituições? Os dados abertos permitem que governos, cidadãos e sociedade civil organizada e setor privado tomar decisões baseadas em evidências, né? O acesso eficaz e oportuno aos dados nos ajuda a identificar novos desafios e ideias inovadoras que podem gerar benefícios sociais e econômicos para a sociedade e para a administração pública, além de oportunizar ações co-criadas entre governo e sociedade. Especialmente na administração pública, a abertura de dados possibilita a identificação de tendências, né, desafios, avaliar avanço dos nossos programas, dos programas propostos, né, e implantados, e dos serviços públicos que estão sendo prestados. E aí, a responsabilidade de abertura de dados não é só de um setor. Essa responsabilidade, ela é da entidade como um todo, do órgão como um todo. Ela é compartilhada com várias entes. E aí,
eu trago aqui algumas integrantes, né, dessa governança, as principais. Cada órgão vai trazer isso para dentro com algum maior grau de detalhamento e complexidade. Mas a gente identifica esses 6 principais integrantes que vão fazer essa gestão de dados, essa abertura de dados dentro da instituição. O comitê de TI, que geralmente, comissão, geralmente é a entidade maior dentro da instituição, responsável por desenvolver e aprovar políticas estratégicas, como o plano de dados abertos da instituição, a autoridade de monitoramento da LAI, que é uma entidade que é instituída pela LAI, para fazer o monitoramento da aplicação dessa legislação, né, na instituição. Ela é responsável pela fiscalização do cumprimento do plano de dados abertos. Os setores proprietários dos dados, que são esses setores cujos dados são produtos de suas atividades. E o papel desses setores é facilitar o acesso a esses dados e ao entendimento dessas atividades, as quais coletam os dados, porque os dados eles são abertos e tem dicionário de dados. A gente precisa quando a gente abre um conjunto de dados, ele precisa, os dados que estão ali dentro daquele conjunto precisam ser relevantes para simbolizar, para representar aquele tema do conjunto. Ou seja, quando eu abro um conjunto de dados sobre legislação, então eu preciso entender dessa atividade, né, entender como é que ela funciona, para daí identificar quais são os dados relevantes que vão representar as licitações. Então, o papel desse setor é tanto facilitar tanto o acesso aos dados quanto ao entendimento da atividade, né? O setor de TI, que fornece infraestrutura e manutenção para o portal de dados abertos institucional. Suporte técnico na área de tecnologia da informação, no que tange o acesso à base de dados sob sua guarda, bem como documentação e auxílio ao entendimento da estrutura. O setor de monitoramento de legislações, setores, né? Sobre legislação, legislações sobre restrição de acesso a dados e informação. Como eu falei anteriormente, a gente tem várias legislações, como a LGPD, como sigilo bancário, como a lei que rege sobre sigilo de justiça, sobre direitos autorais. A gente tem, no mínimo, umas 8 legislações sobre que rege o nível de acesso a dados e informações. Então, dentro de uma instituição, a gente tem alguns setores que monitoram o cumprimento dessa legislação. E daí, esses setores são as responsáveis por verificar, por validar esses conjuntos de dados, né? E o setor de comunicação, que é responsável por desenvolver campanhas publicitárias, informativas, além de colaborar com divulgação de ações relativas à abertura de dados e também de fomento à cultura de dados abertos. Porque abrir dados não é só publicar dados em formato aberto, mas também incentivar o uso, o reuso, a cultura, a gestão orientada a dados, a gestão orientada, baseada em evidências. Então, falar também, divulgar, tanto para dentro da sua própria instituição quanto para fora, é muito importante. E aí, a responsabilidade de publicar dados vai depender da entidade qual você está. Tem entidade que tem um órgão para isso, tem entidade que está compartilhada essa responsabilidade, que os próprios setores proprietários dos dados é quem publica, e a autoridade de monitoramento da LAI faz a gestão estratégica dessa abertura. Depende.
mas a responsabilidade, ou acho que o que eu trago aqui é que a responsabilidade é de todas as entidades dessa instituição. E aí eu venho com gestão orientada a dados. Porque eu falei até agora sobre vantagens, importância de dados abertos e como isso está trazido para dentro da administração pública de forma estruturante e aí gestão orientada a dados. Porque não adianta a instituição estar abrindo dados se ela mesma não faz uso desses dados. Se ela mesma não tem uma gestão orientada a dados. Se ela não incentiva e capacita as pessoas servidoras para o uso de dados nas suas atividades cotidianas. E aí, o que isso significa? Gestão orientada a dados significa qualificar os processos orientados pela coleta e análise de dados e extrair embasamento de fontes confiáveis e colocar essas informações como fatores determinantes na tomada de decisão e na gestão estratégica. Fugindo daquilo que eu já falei, né? Dos achismos, dos impulsos, das intuições. A gente trabalhar pensando sempre que existe uma justificativa que não é o que eu já vi, é o que eu analisei, os dados que eu analisei. A gente está hoje numa sociedade que está produzindo e empresas coletando dados de tudo que é tipo. Então, a gente tem dados suficientes para usar como base das nossas ações e das nossas, tanto das ações cotidianas quanto das nossas ações estratégicas, né, os nossos planejamentos estratégicos. E aí, para criar uma cultura de gestão orientada a dados, é necessário investir em tecnologias que dê suporte à tomada de decisão, capacitar servidores para o uso dessas tecnologias e pensar a partir de dados. Ou seja, né, como qualificar a coleta desses dados. E aí, quando eu falo em qualificar a coleta, aquele campo lá no sistema que eu estou preenchendo, no campo título, eu estou preenchendo o mesmo título, eu estou botando ali um conteúdo que qualquer pessoa que olhe para dentro desse campo saiba do que trata o serviço ou produto, ou o processo que eu estou ali descrevendo, coletando os dados. E aí isso parece muito óbvio, mas quando a gente vai para dentro da administração pública e aquela correria, porque a gente para fazer as coisas, a gente às vezes coloca, preenche ou faz a coleta desses dados que não é exatamente da melhor forma. Que a gente vai entender, mas que outra pessoa, olhando para aquele mesmo dado, aqueles mesmos dados, não vai entender exatamente. Então, qualificar essa coleta é bem importante. Capacitar também para limpeza desses dados, desenvolver análise exploratória, né, saber o que é que aqueles dados, o que aqueles dados podem trazer, né, o que é que eu posso tirar. Essa análise exploratória é uma etapa bem importante, que o que é que eu posso descobrir aqui? Quais são as ideias que eu posso tirar desses dados? Quais são as ideias, né? Os insights, as ideias que esses dados podem me trazem? Quais são as tendências que eu estou percebendo dentro desse... Eu estou identificando alguma tendência dentro desse dado? Essa análise exploratória para a gente vem com algumas hipóteses para olhar para os dados, porque, por exemplo, a gente não vai a gente não vai olhar para dentro de dados de perfil socioeconômico de discentes pensando em licitação,
né? Então, a gente já vem com algumas hipóteses, com algo já um pouco estruturado, mas essa etapa de análise exploratória é principalmente para a gente saber o que é que aquele dado está nos dizendo, é tirar ideias dali, identificar a tendência, saber extrair, olhar para ali, olhar para aqueles dados e tirar informações e mais e encontrar desafios. Encontrar. Eu já falei bastante sobre isso. É porque é uma área que eu gosto bastante. E aí eu tô. E eu acho ela é uma etapa bem importante. E, dentro do setor da gestão pública. É bem importante a gente nos qualificarmos para isso. Mesmo enquanto profissionais que não sejam de TI. Porque é bem importante a gente ter informação, ter conhecimento do negócio, da gestão pública, para fazer essa análise. Uma pessoa de TI por si, ela não vai conseguir fazer a melhor análise desses dados do que você, enquanto gestora pública, faria com esse conhecimento. Participar de equipes também qualificar, né, essas pessoas servidoras para participar de equipes multidisciplinares para desenvolvimento de soluções para o seu setor e usar dados na sua atividade cotidiana. E com isso reduzir riscos e aumentar a probabilidade de sucesso na tomada de decisão. E aí aqui eu já falei que é muito sobre informática, que é interessante a gente saber de informática, e aí Nivan vai trazer sobre visualização de dados, que faz parte da análise exploratória. Visualizar os dados é uma parte bem ilustrativa, né? Para a gente, facilita bastante. E aí a gente tirar, porque às vezes a gente está num curso de humanas e a gente faz, eu estou no curso de humanas, isso aqui de exatas não é para mim, não entendo, é muito difícil esse negócio de computador. E aí parece uma afirmação bem desatualizada, mas eu ouvi semana passada de uma menina que está entrando num curso de psicologia. Então, é importante a gente quebrar essa barreira, porque a tecnologia da informação, ela tá para nos dar suporte, é uma ferramenta, e a gente precisa se apropriar dessa ferramenta para que a gente não seja dominada por ela. É a sociedade que precisa, e nós, enquanto gestoras públicas, é que precisamos dizer o que queremos da tecnologia e não nos adaptar a uma tecnologia imposta. E aí, a tendência do governo, do Estado, né, do Estado brasileiro, em caminhar em um governo aberto, traz isso muito evidente, que que isso é muito necessário a gente nos apropriarmos e não entrar numa lógica de que algo que vem de fora vai determinar como a gente faz. Então, acho que é quebrar a barreira isso é muito difícil para mim, tecnologia é muito, computador é um negócio muito difícil, é muito ultrapassado, vamos andar para frente. Vamos fazer isso como as nossas aliadas, usar essas ferramentas como nossas aliadas. E aí aqui eu trago alguns exemplos, algumas ideias, né, na verdade, de uso de dados. Porque eu falei sobre dados, usar dados, e aí a gente usa dados que sejam abertos de outros órgãos e outras entidades também. A gente, como eu falei anteriormente, não adianta a gente abrir dados e a própria instituição não usar isso a seu favor. Não está se beneficiando dessa abertura. E o que seria se beneficiar-se?
usar, é, usar dados de outros setores para as nossas próprias atividades, usar os nossos próprios dados, mas também, principalmente na gestão pública, está todo mundo muito entrelaçado, dependendo de dados e às vezes recebe demandas de outras entidades ou de outras esferas de poder. E aí, esses dados dessas outras instituições também fazem parte do nosso cotidiano. E aí, o uso deles também é importante, né? É, saber usá-los também é importante. Alguns exemplos mapeamento de perfil socioeconômico do público-alvo, do serviço ou do produto que você tá ali na gestão, para desenvolver, para identificar, primeiro identificar a necessidade de políticas afirmativas, né? E como elas devem ser desenvolvidas, né? Para quem elas devem ser desenvolvidas. Então, ai, desculpa, Simone. Peraí, vai, pergunta aí. Eu não tinha visto, não. Desculpa. Mas se alguém quiser levantar a mão, aproveita. Que eu tô aqui de olho na tela. Pois, e aí, porque às vezes a gente, às vezes não, isso é bem comum. A gente está desenvolvendo um serviço e quem é o nosso público-alvo? Quem, ou a gente não vê muitas pesquisas de público-alvo no setor público, infelizmente. Mas aí para a gente conseguir, que a gente pressupõe de que é todo mundo. Mas todo mundo é muita gente. A gente. Todo mundo quem? Exatamente. Que você está querendo. Para quem você está desenvolvendo? Todo mundo quem? Exatamente. Todo mundo é servidoras públicas, a população carente, todo mundo quem? Então, coletar. Normalmente a gente já tem um serviço aí andando, um serviço ou um produto já no mercado, e aí mapear as usuárias desse produto ou serviço e para identificar o seu perfil socioeconômico e daí melhorar essa prestação de serviço que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, é um, é um caso de uso de dado aberto, porque aí também você consegue, é, às vezes, quem tem esse perfil é um outro setor, que não é você, que não é o seu, e aí enfim, é aquela intercâmbio de dados, né, dentro da própria instituição. E que com a abertura de dados a gente tem aquele benefício que eu disse que a gente vê todo santo dia dentro da instituição pública, que tem um dado completo, fiel, originário e na hora que eu preciso. Identificação do tempo de retenção de processos internos. Você, numa posição mais estratégica, você consegue fazer essa identificação com conjuntos de dados relativos àquele processo que você tá querendo, trabalhar, melhorar, qualificar. Acompanhamento de cumprimento de objetivos de interesse por parte de outro órgão, ou seja, a gente recebe bastante auditorias. E essas auditorias, elas conseguem ser respondidas de forma rápida e eficiente, quando e às vezes nem chega a auditoria, porque esse outro órgão está monitorando os seus dados que já estão abertos. E então esse acompanhamento, né, por órgão externo de algum serviço ou produto que você no seu órgão tá desenvolvendo, alguma legislação que você está cumprindo. Execução orçamentária,
E aí qualquer. é, e aí a gente volta novamente para aquele a troca, né, de dados, intercâmbio de dados dentro da instituição e é, adesão de normativas por parte de outras entes da federação. E aí, por exemplo, que cai é a mesma coisa que eu falei há pouco tempo, né? Uma outra perspectiva, que é verificar, imagina que vocês estão trabalhando num órgão fiscalizador de determinada normativa, e aí vocês conseguem fazer essa fiscalização e esse acompanhamento da adesão das normativas é, dos, das entidades filiadas, das entidades as quais precisam atender essas normativas, e vocês conseguiriam, a partir dos dados que estão abertos por essa instituição. Esses são alguns exemplos. Lá no artigo eu cito alguns projetos que traz para a gente alguns projetos da sociedade civil que também ajudam essa abertura de dados, essa qualificação, como de dados do setor público, de dados governamentais, e que aí a gente também, enquanto gestoras públicas, podemos nos beneficiar deles, como é o Brasil I.O., como é o querido diário da Open Knowledge Brasil. Então, eu linko lá no artigo, eu linko essas iniciativas para vocês terem conhecimento também. E fomentar a cultura de dados na gestão pública significa incentivar inovação no setor e o fortalecimento de gestões democráticas. E façam os dados trabalharem para você. Isso facilita muito, muito, muito a sua vida enquanto gestoras públicas. Saber olhar para os dados e extrair tanto de um dado que esteja aberto ou de um dado que ainda não está aberto, mas que está disponível para você, saber fazer a análise desses dados é muito importante e facilita muito a sua vida. É uma ferramenta bem poderosa e que vai lhe economizar umas horas aí de vida. Na verdade, uns anos de vida, se você for juntando. Geralmente a gente fica muitos anos no setor público, economiza alguns aí. E é isso, minha gente. Obrigada novamente. Dúvidas ou abram os microfones para a gente conversar. Não precisa nem ser uma dúvida, pode ser uma consideração, um comentário. E obrigada novamente.